seja muito bem-vindo ao nosso programa Curitibano. O episódio de hoje fala sobre dança e cultura. Eu sou a Maria Fernanda, essa é a Duda, e o nosso convidado de hoje é o Igor Romão. Dançarino que participa das companhias curitibanas de dança Showdown Dancing Company, World Step Company, e atua como professor nas escolas Purple Dance Brasil e Inspirarte. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigadão, prazer meu. Tudo bem, gente? Tudo bem. Certinho. Sempre tem um nervosismo agora no começo. Sempre tem, não. A gente quer deixar claro que é uma conversa, né? Uma mesa redonda, onde a gente bate um papo até para te conhecer um pouco da dança, né? Um pouco da dança urbana, que é muito importante para a sociedade, né? É uma expressão de liberdade muito importante, assim. E uma arte, né? É incrível. Com certeza, com E certeza. uma pergunta inicial. Dança urbana, qual que é o termo correto para a gente se usar? Então, é uma discussão aí em andamento, eu diria. Claro que não necessariamente pertence ao Brasil essa discussão, já que é uma questão social mais dos Estados Unidos, da onde veio mais os termos, né? Mas o que acontece, por exemplo, tem muitos lugares que ainda chamam de street dance. E street dance nada mais é do que dança de rua. Só que não necessariamente todas as danças vieram da rua, né? Por exemplo, muitas danças vieram de clubes. Então, por exemplo, tem o house, tem o locking e tudo mais, que nascem mais num quesito de festa, num quesito de clube, do que necessariamente na rua. Rua, por exemplo, street dance não que seja necessariamente isso, mas, por exemplo, um break, às vezes. Claro que o break também tem sua história dentro de festas, mas meio que aí que entra as brechas do termo, né? Danças urbanas é algo que abraça um pouquinho mais, mas não necessariamente ainda. Por exemplo, tem pessoas que aceitam termos como vertentes diaspóricas africanas, ou outros termos aí mais ligados a realmente a história do estilo, sabe? Então, da onde ele veio. É que tem uma discussão ética por trás, né? Racial. Sim, com certeza. É legal porque, por mais que seja danças urbanas e a gente pensa em dança de rua, eu já vi você nos palcos, na verdade. Sim, sim. Em ambiente fechado. Querendo ou não, assim, é um cenário que está crescendo, digamos assim. Porque, por exemplo, a gente olha para Estados Unidos, tem muita gente famosa, tem muito incentivo, tem muito espaço para isso. Agora, aqui no Brasil, é, de certa forma, um pouco fechado. São dançarinos tentando fazer o próprio corre para tentar fazer outros dançarinos entrarem na correria também. Como, por exemplo, aqui em Curitiba, batalhas de dança. Batalhas de dança são mínimas. Por exemplo, a maioria parte de um evento à parte. Tipo, por exemplo, tem a colônia de férias. A colônia de férias é um evento de aulas que tem a batalha ali. Ou, por exemplo, tem o Let It Flow. Aí é um evento de batalha. O cara fala, não, cara, vamos mexer essa cena de Curitiba, vamos fazer uma batalha acontecer, vamos fazer os dançarinos se reunir para fazer uma troca, sabe? E como que funciona essas batalhas? Tipo, é por grau, por nível de talento, assim? Ou você vai se arriscando? Não, normalmente você se arrisca. Tipo assim, você quer dançar hip hop? Beleza. Então vai ter uma categoria de hip hop. Você quer dançar all style, que é qualquer um, o seu estilo? Então você vai lá e entra na categoria de all style. Mas normalmente a galera... putz, não, eu vou me arriscar aqui, eu vou me arriscar. O principal que muda vai ser o quê? Jurados, então como que vão te avaliar? Ou, por exemplo, as músicas. Então, tem música de hip hop, de batalha, tem música all style que, um sambinha às vezes, o que quer que seja. Legal, sabe? legal. Igor, a gente queria saber mais como que você iniciou a sua vida na dança, assim, como que foi o primeiro contato, assim, com a dança? Como você se apaixonou? Porque eu acho que é uma paixão, né? De fato, acho que é amor à primeira vista, assim. Quando você se conecta, você não consegue mais largar, né? Como que foi esse início, assim, pra você? Então, meio estranho, né? Porque, digamos assim, eu não me via dançando até começar a dançar. Porque, assim, por exemplo... eu gostava muito do filme Step Up 3. Ela dança, eu danço 3. Impecável. Maravilhoso. Maravilhoso. E, por exemplo, eu sempre fui muito de exatas. Muito de matemática, ciência, essas coisas assim. E daí, um dia, assim, meu pai e minha mãe chegaram. Então,
piano ou dança? Deu, piano é uma coisa que eu gosto. Mas se for pra dançar que nem os caras dela dançam, eu danço 3, eu quero dança. E daí, nasceu assim, sabe? Tipo, daí eu fui, fiz minha primeira aula, super tímido, mão no bolso o tempo todo, sabe? Tipo... Mas aí foi indo. E daí, tipo, nossa, foi super rápido, assim, pra eu pensar, cara, quero seguir, sabe? Quero seguir. Tipo, não que eu tenha começado a estudar, tipo, pra valer, tipo, nossa, ok, vou estudar tudo que existe de dança. Mas eu fazia as aulas e eu me vi evoluindo muito rápido. Então eu já falei, cara, isso vai dar certo. É interessante. E daí assim foi indo. E com quantos anos você começou a dançar? Então, eu sempre perco a conta, ó. Calma lá. Hoje é 2023. Hoje é 2023. Eu não queria revelar essa idade assim. Ele não quer revelar. Eu acredito que 2017. 2017 eu tinha 16 anos. Então não comecei cedo. Comecei relativamente tarde. Mas é aquela coisa, por exemplo, começar a estudar pra valer dança, tipo, realmente pegar 2 anos. 2 anos no máximo, assim. Foi o que eu realmente, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso treinar, eu preciso bater na tecla, sabe? Mas antes disso, aulas, participava, via como rolava, achava que tava indo bem, ego inflado. Aí depois eu olhava pra outra pessoa e falava, não danço nada, é isso. Então, assim, ia, sabe? Igor, eu tenho uma dúvida. Por que você escolheu dança urbana? Tá. Qual a história por trás? Porque eu acho que não é uma coisa... Óbvio, foi uma conexão e tudo mais. Mas sempre tem algo por trás, né? A dança urbana, ela vem com muita história, muito sofrimento, muita origem. Com certeza. Então, assim, de certa forma, todas as danças, né? A gente tem aí um padrão, querendo ou não, de a maioria das danças virem, por exemplo, das pessoas negras, né? Dos povos negros, povos africanos, ou o que quer que seja. E daí os brancos vão lá e falam, curte isso daí, hein? Agora é meu. Então, isso acontece, né? Normal. Eu acho que é algo que... Putz, contanto que tem o respeito, por exemplo. Tem muitas danças... isso nas danças urbanas, que tem problemas sociais que vão... não, putz, esse estilo aqui, ele é extremamente machista. Esse estilo aqui, extremamente, sei lá, outro quesito aí problemático. E assim vai indo, sabe? Então, quando tiver respeito e for indo... Por exemplo, eu conheço pessoas que gostam de um estilo chamado dancehall. O dancehall é um estilo que veio da Jamaica, certo? Então, América Central ali e tudo mais. Mas essa pessoa, ela é branca. Então, ela se sente num lugar que ela não pertence, mesmo que ela goste muito. Então, ela quer ter o maior respeito possível. Se ela for ensinar algo disso, ela quer pesquisar tudo que der, ela quer ser uma especialista para poder falar sobre isso, entende? Porque senão ela não se sente no direito de fazer isso. Então, para mim, assim, por exemplo, né, respondendo a sua pergunta, não foi necessariamente uma escolha, tipo, não é como se eu tivesse falado, balé ou danças urbanas? Não isso. Eu comecei a fazer danças urbanas porque, que nem eu disse, tipo, ela dança, eu danço... Ela dança, eu danço? É isso, é danças urbanas. Tirando um que ele, né, conhece, uma bailarina, blá, blá, blá. Mas Claro, pra mim é o melhor, mas eu vou deixar o 3. Não, tudo certo, assim, tudo certo. Te perdoo. Mas Mas, de qualquer forma, não foi uma escolha. Eu comecei a fazer as aulas e me interessei. E, tipo assim, eu sempre tive um padrão de, não, eu gosto mais de hip hop, eu gosto mais de popping, eu gosto mais de locking, que são estilos diferentes no mesmo jeito. Às vezes você olha e você fala, é tudo a mesma coisa. Mas são coisas diferentes, elas fluem de formas diferentes. Uma das perguntas que a gente até ia comentar, né, é que estilo que você prefere e qual que você pratica mesmo, diariamente? Difícil. Então, atualmente eu tenho estudado um estilo chamado Liquid. O Liquid, ele é uma ideia de imitar líquidos. Uau! Mas, por exemplo, waving, que é algo que com certeza vocês já viram... TikTok. Mas com certeza vocês já viram wave, a ideia de ondinha e o que quer que seja. Gente, eu já tô achando incrível esse momento. Gente, eu amei. Eu amo. Mas assim, o Liquid, ele vai um pouco além. Então, o que eu tô buscando no Liquid é exatamente essa paz de... Você não tem pressa, você se move como um líquido, você não precisa imitar uma onda, você só tá, tipo, fluindo, sabe? Seu corpo fala, digamos. Isso, exatamente. Mas assim,
eu trago assim como geral que eu gosto de controle corporal. Então, qualquer coisa que exigir controle corporal, um controle mais agudo, como, por exemplo, sei lá, popping que tem contração, ou, por exemplo, sei lá, tem animation, que, por exemplo, vocês provavelmente conhecem como a dança do robozinho, ou o que quer que seja, sabe? Isolamento e, nossa, diversos outros nomes aí. Mas tudo que envolva um controle corporal, eu curto muito, porque dá um efeito diferente, assim, você olha e fala, como é que ele fez isso? Exatamente isso, sabe? Exatamente isso que passou na minha cabeça agora. Você acertou, hein? Essa vibe. E assim, a gente queria saber quais as suas influências na dança, porque a referência ela é importante até para você ter uma base, não que vá copiar, óbvio. Mas quais são suas referências, assim, Michael Jackson, Beyoncé? Pior que, assim, de verdade, assim, não fui uma criança que dançou nenhuma dessas. Bom, não sei, não lembro, né? Mas, que nem eu disse, assim, tipo, comecei tarde e não me via dançando. Não me via dançando. Tipo, quando eu era criança, eu me lembro mais de eu cantando músicas brasileiras, por exemplo, tipo Ira, Pitty, Rapa, ou o que quer que seja. Mas dançando, nunca me vi dançando. Então, assim, tudo que veio de inspiração, influência, foi quando eu comecei a dançar. E foi por parte de professores, ou o que quer que seja. Então, tipo, por exemplo, eu tenho um professor do coração, que é o Juliano, que, sei lá, quase todo mundo conhece ele na cena da dança. Porque ele é meio, né, meio louco na cabeça, essas coisas assim. Mas ele, tipo, ele é uma pessoa que você vê assim, tipo, ele tem um jeito próprio e ele é muito criativo, sabe? Muito criativo. Até se algum dia vocês verem um grupo chamado Next Move, eles dançam rock, hip hop no rock. É doideira. Legal. Mas é essa pegada, sabe? Tipo, eu desenvolvi mais inspirações baseadas nas pessoas de dança e nunca tive algo certo, porque depende muito do que eu gostava na época. Então, por exemplo, já curti a dança desse meu professor, Juliano. Beleza. Mas daí eu fui desconectando disso, porque eu estava estudando um jeito diferente do dele. E atualmente eu gosto de um cara chamado Slim Boogie. Ele é um cara dos Estados Unidos que dança, putz, de um jeito incrível, assim, que eu não consigo nem me imaginar fazendo algum dia. Mas é uma vibe completamente indescritível, sabe? Ou, por exemplo, Jesse Sykes, que ele é exatamente dessa vibe de usar o wave em tudo, controle corporal e sei lá o quê. Então, eu vou pelo que me interessa. Então, normalmente, tem muitos dançarinos, na verdade, que fazem isso. Ao invés de sair seguindo um monte de gente, eles delimitam o que é interessante para mim, o que rende para mim. Então, putz, eu segui essa pessoa porque ela é muito legal, ela é muito famosa e interessante. Mas daí eu percebo, por que eu estou seguindo ela? Não me agrega nada. Então, eu começo a seguir pessoas que realmente fazem sentido para o meu estilo, para que eu viva aquilo. Eu absorvo a visão, eu absorvo a audição, eu absorvo o gesto, eu danço e tudo mais, e meu corpo absorve e vai absorvendo tudo isso, entende? Legal. Legal. E qual que é a sua maior dificuldade como artista? Como artista? Ai, que difícil. Assim, eu não me vejo com muita dificuldade. Assim, eu reconheço que eu entrei no lugar certo, na hora certa, fui desenvolvendo, tenho boas conexões, sabe? E, assim, sei lá, algumas pessoas que me conhecem falam que eu treino muito. Eu acho que eu poderia treinar muito mais, assim, eu acho que realmente deixa a desejar. Mas eu acho que, assim, eu não me considero alguém com dificuldade, não. Eu acho que eu entendo muito bem como me encaixar nas coisas, sabe? Então, putz, ok, aquele lugar, não conheço a galera, não tenho lá, mas eu tenho esse daqui, que eu conheço a galera, participo dos negócios e vou, sabe? E na dança, principalmente aqui em Curitiba, principalmente, bom, o que quer que seja aqui no Brasil, é importante fazer conexão. E, infelizmente, muito disso vem a importância das redes sociais, por exemplo. Dançarino sem rede social atualmente? Difícil, hein? Difícil. Tem alguns que se aventuram. É que não sei se é isso mesmo, mas na minha cabeça vem um cenário de competição. Assim, tipo, quem é melhor, quem tem mais contato. Então, tem muita gente que leva assim. A gente tenta não ser, eu acho, né? Não, falo por mim. Mas acontece às vezes, de tipo, putz, aquele cara é mais novo do que eu, dança bem pra caramba,
Que droga. Mas ele é reconhecido pra caramba e eu falo, putz, por que não eu, sabe? Mas eu reconheço o meu processo. Eu falo, putz, não sou reconhecido por tal artista de São Paulo que foi em tantos eventos que quer que seja. Mas, poxa, essa galera aqui de Curitiba me conhece. Eles são gente boa, eles são reconhecidos. Então, cara, vou juntando, vou indo, vou escorregando, sabe? É isso. E assim, você se apresenta... Como que tá, assim, atualmente? Assim, você faz apresentações? Como que são os ensaios também, antes de se apresentar, caso se apresente? Certo. Então, eu tenho os 2 grupos, né, que são... Acho que os principais motivos de apresentação... porque, por exemplo, tem a escola Purple Dance. A Purple Dance, eu tenho um grupinho lá, que se apresentou recentemente até. Foi nossa primeira apresentação e tudo mais. E a gente está num processo de desenvolver aí. Eu sou coreógrafo, no caso. Tem a Inspirarte, que é a escola também, que a gente é mais escola mesmo. Então, eu apresento no final do ano para a família, teminha, por exemplo, Alice no País das Maravilhas esse ano, sabe? Ai, gracinha. Essas coisinhas. Agora, por exemplo, com os grupos. Tem a World Step, que é competitivo. Então, por exemplo, esse último ano foi muito ativo. A gente foi, em mais de 10 competições. A gente viajou para Joaçaba, viajou para São Paulo, viajou para não sei onde. E nesse, realmente, a gente competiu tudo que dava. Quando dava, eu entrava numa batalhinha ali, uma batalhinha aqui, sabe? Então, tipo, por exemplo, teve o último evento que a gente foi, que era o nosso foco o ano inteiro, foi o District. O District é um evento muito grande que eles dizem que é o maior da América Latina. Não tenho a mínima ideia, mas eles dizem que é, né? E lá, por exemplo, eu entrei numa batalha chamada Batalha de Estilo Alternativo, que eu gosto muito. O estilo alternativo é como se você não precisa seguir uma regra, não tem hip hop, é tal estilo, é break. Não. Você aproveita, você segue a vibe da música, você mostra a sua experimentação, sabe? Como você tem ideias. E, tipo, por exemplo, eu passei na seleção dentro de mais de 60 pessoas, o que é muito bom. Mas eu perdi no top 16, né? Então, Mas, Não, por exemplo, eu passei explorando ideias como conceito, como mímica, de certa forma. Então, por exemplo, eu entrei pegando uma bolinha no meu bolso, jogando para cima, jogando para baixo, jogando para o lado, jogando, batia aqui, descia uma waving, não sei o que, eu assoprava, virava um papelzinho, um aviãozinho, sabe? Então, tipo, explorar uma história, às vezes, sabe? Mas, enfim. E tem também o grupo da Showdown, né? Que é o segundo grupo, que é, assim, meu showdownzinho. Showdown. Mas a gente é mais um grupo de estudos. Então, tem alguns grupos que se mantêm nisso. Então, não é um grupo com foco em realmente ganhar competições ou ganhar necessariamente... É difícil dizer não ganhar dinheiro com a dança, porque vai que um artista chama nós, né? Daí a gente fala... Mas, enfim... esse grupo ele é mais focado no desenvolvimento dos próprios dançarinos. A gente faz vídeos, a gente se apresenta, mas a gente se apresenta em mostras. Então, ao invés de competições, são mostras. Então, são qualquer evento aí, sei lá, tem Movimento em Pauta aqui em Curitiba. Ele abre para mostra e competição. A mostra você só vai, apresenta, é isso. Beijo. A competição, daí você realmente entra numa lista, é julgado e essas coisas assim. Mas é essa vibe. E como que é? Eu sei que nem tudo é no freestyle, né? Algumas coisas são muito, mas muito bem coreografadas. E assim, você também faz algumas coreografias, né? Como que é esse processo? Então, o que acontece? Até... Pra dizer pra você assim, batalha é improviso, tá? Quem discordar disso tá errado, é improviso. A não ser que a pessoa fez muito bem, encaixou na música. Porque nem a música a gente sabe que vai tocar, sabe? Às vezes a gente conhece, mas às vezes não. Nossa, então é tudo no sentimento ali na hora. Nossa. É muito artístico, né? Então, fica um pouco mais fácil quando você conhece a música. É bem mais fácil. Mas, de qualquer forma, por exemplo, pra mim, em uma batalha... mudei completamente, saí da linha. Mas, enfim, pra mim, em batalha, por exemplo, o meu foco é achar a batida básica da música. Então, bum, cá, bum, cá. A partir disso, eu vou fluindo e ouvindo a música pra ver se eu acho alguma coisa que é menos constante. Então, às vezes, por exemplo, tem um toquezinho tipo um tss, lá no fundo. Ok, beleza. Agora eu vou pegar nesse próximo aqui, hein?
Mas dificilmente tem uma coreografia, a não ser que seja uma dupla, um grupo, porque existe batalha de dupla e grupo, em que, por exemplo, uma pessoa entra por vez, faz o improviso, mas às vezes está com uma routine, uma coreografia que o duplo, ou que a dupla fez antes para fazer ali no meio da batalha. Enfim, competição então, né? Coreografia. Cara, é um processo bem de boa para mim, coreografar. Eu normalmente flui, eu tenho poucos casos de bloqueio criativo. Normalmente eu me baseio mais no meu freestyle. Tipo, então, eu tô ouvindo a música, gostei da música, falo, essa daqui saiu uma coreografiazinha, tô com vontade. Aí eu começo a fazer um freestyle, putz, essa movimentação ficou legal. Gostei de como eu peguei essa batida. Lembra, repito. E assim vai, assim eu vou montando, né? Mas, atualmente eu tenho focado mais em freestyle, porque eu acho que, assim, é um jeito mais tranquilo de você trabalhar a dança na essência. Então, freestyle é a dança na essência. É você não ficar pensando em lembrar uma coisa ou algo que você já tenha planejado. É só fluir com a música, deixar fluir. Claro que com a prática, a gente, eu tenho aquele movimento guardado, vou testar aqui nesse toque, sabe? Mas eu acho que é bem mais interessante. E isso entra até no quesito de aulas, por exemplo. Existe uma discussão sobre aula e aula de coreografia. Tem muito professor que ensina coreografia. Por exemplo, sei lá, TikTok. Você vai lá, você pega uma dancinha. É uma coreografia, ok? Sim. Beleza. Mas não necessariamente você aprendeu a dançar. Você dança, você tem uma música, você faz movimentos. Momento, então. Isso. A coreografia ela é muito específica. É uma movimentação específica, de um jeito específico, para uma música específica. Você pode colocar em outra música? Pode, mas ainda assim é uma movimentação específica. Não é como se você tivesse aprendido um estilo de dança. Não é como se você tivesse... Não é? Exato. Então, quando você realmente treina, por exemplo, as bases da dança, por exemplo, hip hop tem o bounce. Bounce. Ok, muito básico. Mas você pode mudar esse bounce. E ainda assim é um bounce. E assim você vai fluindo. E todas as movimentações têm bounce. E assim você vai indo. E isso torna você realmente alguém que dança. Porque independente, por exemplo, da música, independente do que você quiser fazer, você vai entender como o seu corpo flui, como é o básico da dança, como você realmente precisa se mover. Robotizada, né? Exato. E, por exemplo, coreografia, a aula de coreografia tem um problema que é... A coreografia veio de uma pessoa. Aquele corpo específico da coreografia, o jeito como ele se move, é daquela pessoa. Por exemplo, existem escolas, grupos que se baseiam em uma ou duas pessoas no máximo ali, mas as aulas são todas delas. Coreografia. Você vê que todos os alunos dançam igual. Igual, idêntico. Eles não têm um estilo próprio. Quando você aprende base, você explora por conta. Entende? Entendi. Então, por exemplo, eu fui naquela aula, eu aprendi o waving. Tá, então eu aprendi a fazer ondinha. Ok, mas o professor falou, não, mas explora, você consegue fazer com o corpo, você consegue fazer em diferentes direções, você consegue fazer, sei lá, com diferentes partes do corpo, certo? Então, aí eu consigo desenhar do meu jeito. Às vezes, um movimento ali que eu pensar vai ser só meu, vai ser o jeito que eu escolhi me mover. Agora, se eu penso numa coreografia, eu peguei aquela coreografia, é do corpo da outra pessoa. É que você vai criando uma identidade também. Exato. Esse é o bom de aprender a realmente Uhum. dançar um estilo, por exemplo, uma base. Porque daí você não tem erro, você pode galgar o seu próprio jeitinho de se mover, entende? Uhum. Então, por exemplo, alguém veio do samba, Uhum. e aprende a dançar o house. House é um estilo focado nas pernas, por exemplo. E ele existe a vertente dele, que é o house samba, o house brasileiro. Porque é com o toquezinho de samba. Se uma pessoa de samba começa a aprender house, ela pode juntar os dois. Entende? Então, Entendi. eles fluem tranquilamente juntos e a pessoa criou a própria vibe dela. Nossa, incrível. Muito boa a conversa que a gente está tendo, mas a gente teve que chegar ao final. Sem problema, sem problema. Estamos no finalzinho. E bom, gente, chegamos ao fim do podcast. A gente agradece o nosso convidado, Igor. Eu que Né? agradeço. E, bom, compartilhe nosso podcast com amigos e familiares. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau.